De repente, o olhar da garota foi na outra direção. Surpreso com o que ela viu. A aura de Yamamoto começou a fluir ao seu redor em ondas negras. Com olhos loucos imbuídos de sua raiva. Ele diz que isso é um incômodo. O homem voou de seu assento, derrubando os guerreiros próximos. A garota vê essa visão bem na frente dela, como um guerreiro sendo demolida e morta diante de seus olhos. Seu olhar através do sangue começa a se encher de medo, relembrando os momentos da batalha, onde ambos os Bloods lutaram Doc. Diz que este cenário não implicava uma divisão em Japão. E a Coreia e as únicas partes do conflito aqui são os aborígenes e desastres. Izumi e Asuka, através do fogo. Tente ver o que está acontecendo ao seu redor. Estar em completo mal-entendido. Jiro continua a dizer que, para subjugar uma das partes, você precisa se tornar seu rei. Izumi, rangendo os dentes, apareceu na frente de todos, declarando que ele se tornaria o rei dos desastres. Su-hyun e Ji-kyo olhe para a garota ruiva parada na frente deles. O cara novamente diz a ela que Izumi matou os nativos, para o qual ela está olhando para baixo. Responde que é verdade. A espada mergulha no corpo do pequeno aborígene, ajoelhado em um joelho, com a espada presa no nativo. Izumi é iluminado com energia preta e roxa. Dokyu, no fundo desta foto, pergunta o que aconteceu a seguir e como eles estão vivos. A ordem do trono absoluto funcionou? A menina responde que funcionou, mas há uma coisa, de repente, o coração de Izumi começou a bater monstruosamente por dentro, fazendo com que ele exploda com magia. Ele se curvou com uma tosse, fazendo com que Asuka ficasse assustada. Ela correu para ele perguntando o que havia de errado com ele. O rei, gritando com veias inchadas no rosto e olhos vermelhos, ordena que todos fujam, sem acabamento. Seus olhos começaram a se encher de sangue e vermelho, e a magia ao seu redor começou a assumir uma tonalidade vermelha. Cobras fantasmagóricas negras imediatamente saíram dele, fazendo com que o rosto da garota caísse em choque completo. Em um estupor de Akia, olha para Asuka. Tremendo de memórias, todos os três são. Parado na beira da floresta. E Akia pensa algo para si mesma. A garota parada na frente deles e tremendo. Diz que Izumi é invencível. E se eles conhecessem sua constelação, com a boca bem aberta, o cara pronuncia o nome da constelação. O monarca de 8 cabeças. Ouvindo isso, os olhos da menina se arregalaram, fazendo com que o suor escorra de seu rosto. O cara revela a si mesmo que ele também é conhecido como uma cobra, e seu verdadeiro nome é Yamata no Orochi. Imaginando na sua frente um desenho de um herói, cercado por água junto com cobras. Relâmpago de repente atingiu atrás dos 3 personagens. O herói pensa consigo mesmo que,
na terceira regressão original. O patrocinador de Sumi era um estripador de cobras. Imaginando sua imagem a partir da foto. Do-kyu, apertando os olhos contra o fundo de numerosos relâmpagos. E o tempo severo, pensou consigo mesmo, que ele não achava que o patrocinador de tal pessoa seria a mesma cobra. Suyong, olhando para o cara, pede novamente o nome Orashi, observando que este parece ser o nome de um monstro da mitologia japonesa. Doc responde que as coisas só vão piorar. O monarca de 8 cabeças é uma das constelações que entram em um contrato de alma com suas encarnações e como recompensa pelo poder emprestado. Ele gradualmente assume os corpos de suas encarnações. E aparentemente esse problema caiu em seu script. Um Asuka caído está atrás dos heróis. Suyun sugere que eles vão matá-lo, dizendo que sua cabeça é do tamanho de um fogão. E o script está em seu chapéu. O cara responde que eles não podem matá-lo imediatamente. Então a complexidade do cenário disparou. Incrivelmente, e eles precisam se preparar. Há enormes montanhas e rochas diante de seus olhos. O Akia diz que eles estão indo para Rudo, rochas, para conhecer alguém. Suyan pergunta que eles precisam se encontrar com alguém. E não é você, Jun Hyuk. O cara responde que não está com ele, mas com uma pessoa mais forte que ele. Contra o fundo dessas palavras, uma imagem de um personagem com cabelo turquesa e fitas vermelhas aparecem. Ele se vira para encarar o observador, segurando a videira. Suyang pergunta surpresa que há outra pessoa mais forte que o personagem principal, chamando-o de nomes, ao qual o herói responde positivamente. Ele percebe que este é o mais forte, habitante de terras pacíficas. A menina novamente pergunta sobre terras pacíficas e diz a ele que ele decidiu tirar sarro dele, cruzando o rio sobre rochas e uma árvore caída. Su-yeon, levantando o vestido, pergunta ao cara o que ele já esqueceu. Que tipo de fracos todos estão aqui? Continuando, ela diz que não há mestre da espada aqui. Mas você não encontrará nem mesmo espadachins relativamente ruins, dizendo que eles nem conhecem bem a magia. E eles provavelmente não serão capazes de acender o fogão. Caminhando mais ao longo do caminho, Suyeon com as mãos abertas continua a dizer a Akia que isso não é clássico. Fantasia antiga e como se alguém tivesse criado especialmente um mundo X de um fraco, observando que ela não entende nada disso. Com surpresa no rosto, ela pergunta por que o espetáculo amoroso falador criou um mundo tão pequeno. E se eles estão tentando ganhar dinheiro, o herói diz a ele para se acalmar, explicando que este mundo não foi criado por Takuya. Levando a uma pergunta da garota, os personagens se viraram para ver um Asuka corado. Olhando para o chão, ela completamente coberta de blush. Começa a chorar pedindo desculpas a eles.
Suiyan e Diakia entraram em choque completo, pelo que eles viram e o que estava acontecendo. O aviso com informações sobre o cenário principal. No 6, novamente lembra sobre as informações sobre ele. Também a notificação da reunião de grandes catástrofes. Lembra de uma reunião em duas. A notificação do cenário de caça à cobra escondida. Novamente, duplica as informações sobre isso. De lado na foto, e derramando uma lágrima. A menina começa a falar sobre terras pacíficas. Seus olhos olharam para baixo cheios de lágrimas. Ela se lembra do momento de mãos, desenhando mangá. No mundo de terras pacíficas. Suga mostra a língua com interesse e desenha mangá em um tablet. Em outro mundo. Todos os momentos do mangá se tornaram realidade. E em seu fundo estão os criadores chorando, dizendo que o mundo de Peaceful Lands é um mangá desenhado por ela. O vento passou pelos heróis. Em frente à garota. Suyong dobra as mãos no peito e diz que até seu romance se tornou uma realidade. Então isso também é possível acalmar a garota. Diakio olha para as meninas cansadamente. Sujun se vira para Asuka, perguntando por que ela se opôs a matar os nativos. Porque eles são personagens em seu próprio mundo. Sui-han, com desprezo e irritação, chega ao fundo da garota, dizendo que, escritora conscienciosa, ela é, em sarcasmo, e no papel ela os matou como quisesse. Mas de repente eles ficaram vivos. E agora não funciona. Ela diz que eles não deveriam ter sido descritos como tal. Fracos, então, e admitindo ela mesma. Pergunta por que tal universo é necessário. Suga, se justificando. Diz que no Japão, recentemente, houve uma explosão de popularidade para o Renascimento em outro mundo. Então, ela decidiu escrever. A garota pergunta a ela que ela apenas decidiu escrever low fantasy para ir contra o mainstream. A garota ruiva com lágrimas nos olhos gritou para Soo-yeon que ela não poderia ser a autora de outro clichê. Bens de consumo, pelo que ela ouviu. A menina olhou para Asuka com a boca aberta de horror. As informações abaixo. Soo-yeon disse que ela era uma escritora de fantasia. Bens de consumo na Coreia do Sul. A garota de novo perguntou exclamacionalmente sobre bens de consumo. Diakia, silenciosamente, assistia essa foto sem nenhuma emoção. Vocês, chamando Asuka de tola e apontando o dedo para ela. Diz que sua escrita é ainda pior do que bens de consumo. Para o qual Asuka, parado na frente dela, segurando as mãos no peito. Pergunta novamente. A garota se vira para o cara, que absolutamente não está interessado em nada. Com a questão de saber se ele sabia que, neste mundo, o conde se dirige ao duque pelo primeiro nome. E esses monstros fingindo ser cavaleiros. Parecem crianças e só sabem bater os pés. Suzuka grita com a garota para esperar, estendendo a mão para ela.
a garota em absoluta agressão e raiva, criando uma aura escura ao seu redor. Diz a Asuka para calar a boca. E agora eles estão com problemas por causa dela. Observando que eles deveriam ter perguntado a conversa sobre para tornar seu mundo uma realidade. Parado ao pé das rochas, em um pequeno campo. Suyeon abre os braços para os lados e começa a gritar que o mangá dela é um fracasso completo e deixá-los jogar todos os monstros que a intimidou e os matou. Aqui, falando sobre os pensamentos de Asuka sobre o mangá. Continuando, a menina disse que Asuka orou e pensou sobre isso. E ela absolutamente recebeu algum tipo de mensagem. E o espírito disso será cumprido. Asuka diz que isso não é assim. E isso é simplesmente impossível. O cara se afasta deles e pensa que os escritores têm muita imaginação. Olhando para seus palavrões, Suyeon, com a boca aberta, grita: por que então seu mangá se tornou realidade na frente dela? Jaekyo fica com uma cara calma e diz: nas carnes que ele mesmo está interessado. Porque os métodos de sobrevivência não mencionou como terras pacíficas, tornou-se o local para o cenário. Ele continua a pensar que, se ele chegar ao fundo da verdade, ele será capaz de obter uma dica sobre o autor de Os Métodos de Sobrevivência, apresentando uma mensagem em seu telefone. A mensagem diz que a partir das 7 da noite, técnicas de sobrevivência se tornarão conteúdo pago. E isso vai ajudá-lo a Asuka, olhando para baixo. Quer dizer algo de repente. Guerreiros em vestes vermelhas emergem das sombras. Suyeon e Jaekyo imediatamente se virando e agitando sua espada, junto com Suyeon cobrindo Asuka. O cara fala que ele é extremamente interessado em sua história, mas infelizmente eles não têm tempo para isso. Agora shurikens começam a voar para fora das árvores, cada vez mais perto dos heróis. Shuriken voa direto para os heróis. E o cara ordena que eles corram. Uma enorme shuriken cai em sua localização anterior. Os heróis olhando para trás. Fugir do local do ataque. Suyeon pergunta quando eles foram encontrados, ao qual o Doc responde que eles estão se escondendo bem. E Asuka observa que parece ser um esquadrão de vento. Sombras, os heróis são perseguidos por guerreiros em máscaras, chapéus e vestes vermelhas. A garota continua a dizer que o esquadrão consiste em alienígenas que adoram Izumisu e Ren. Observa que os japoneses podem encontrar um nome sonoro para tudo. Parando, Suihan diz aos heróis para correr, e ela mesma vai atrasá-los. Ao qual o Hakia pergunta se ela pode lidar com isso. Ela olha para o cara levemente, dizendo a ele que ele esqueceu, porque ela é a melhor em fingir estar morta. Seus pares emergem da garota. O cara fala que aí ele vai contar com ela, continuando seu caminho para frente, com Asuka deixando Suyeon com suas duplas. Cópias da garota atacam os guerreiros em vestes vermelhas.
contra seus antecedentes, Doxy HP. Diz a Asuka que seu tempo está se esgotando e eles precisam encontrá-lo, ao qual a garota diz que ele não entende do que está falando. O cara diz a palavra devolvendo o ki a Jó, causando surpresa no rosto de Asuka. E sua pergunta com a palavra o que? Olhando para ela, ele grita e pede a ela para dizer onde encontrá-lo. Na cabeça dele, o cara diz que nos métodos de sobrevivência foi brevemente mencionado que naquela época Kills estava em algum lugar aqui, mas não estava diretamente envolvido nas ações da Arca. Então, o Doc fez uma suposição, imaginando a imagem de Kiageus contra o pano de fundo das rochas Kulku, correndo em direção ao desfiladeiro de rochas. Asuka grita que ela realmente não sabe quem é. De mãos dadas, ela grita para ele que ela não criou tal personagem. E, em geral, todos os seus personagens acabaram sendo muito fracos. E de onde pode vir um homem forte em terras pacíficas? Por um momento, a garota e o cara voltaram, quando de repente uma enorme shuriken caiu em sua direção. A garota grita de surpresa e medo. Guerreiros de manto atacam os personagens. Lazuka dá um passo para trás, e Diakia, rangendo os dentes, pensa consigo mesmo que esses dois guerreiros foram capazes de contornar Han Soo-yeon. Mas nada pode ser feito, e ele não quer esfregar sal em suas feridas. A menina começa a dizer a Dakia que ele sabe que as terras pacíficas foram encobertas no capítulo 11. E ela não foi capaz de imprimir um único volume, devido a problemas com o editor. Asuka, ouvindo isso, abriu a boca e os olhos perguntando como ele sabia. O herói olha para ela com desprezo e diz que entende perfeitamente bem que ela queria desenhar fantasia baixa. Guerreiros em vestes atacam rapidamente os heróis. O cara diz que um mangá dela não poderia se tornar ele. O cara disse, lutando contra o guerreiro. Um cara, com as mãos trêmulas, tenta bloquear os golpes do guerreiro e diz à garota que durante o lançamento ela olhou para a reação dos leitores e por desamparo ela desenhou uma pessoa, perguntando se isso era assim. A garota fica atrás dele em choque. O cara continua a dizer que ele acabou por ser um personagem poderoso, que não se encaixa na lei de terras pacíficas. Chocado e com medo, a menina pergunta como Doc sabe disso. A Akia segura sua espada, carregando-o com a energia relâmpago azul, dizendo que, embora ela só tenha mostrado uma vez, devido à descontinuação, isso não significa que a existência de tal personagem foi apagado. Ele diz que entende que nem todos os autores lembre-se de suas falhas, mas mesmo a pior das histórias ainda foi criada. Em algum momento, no fundo, é Ren deitado no chão com papel manchado de tinta e amassado. Diakia diz a si mesma que não gostava de si mesma. Criação, porque este mangá a mergulhou no fundo. De repente, a menina começa a ser envolvida pelo vento
Seus olhos se arregalaram com o que ela viu. O herói diz que quando sua criação se tornou realidade, ela não podia se dar ao luxo de destruí-lo. A menina fica na frente de pessoas pequenas, correndo em direção a ela. Doc diz que ela era uma deusa, aqui que uma vez criou este mesmo mundo. Suor escorre do rosto de Docia. E ele grita e diz à garota olhando para ela que se ela gosta deste mundo ou não. Veio de sua caneta e ela criou esses personagens. E deixá-la assumir a responsabilidade por eles. Até o fim. Mesmo que apenas um leitor visse este mundo. O rosto de Asuka estava coberto de choque, fazendo com que ela caia em estupor. O aviso afirma que Asuka, a compreensão de Ren sobre o personagem, é extremamente alta. O cara ataca os guerreiros, forçando-os a pular para o lado. Os guerreiros balançam os heróis. Shurikens voam para eles. O cara tá tentando lutar. Asuka Ren pensa consigo mesma neste momento que Doc tá certo e ela criou esses personagens. Seus olhos se encheram de tristeza, raiva e confiança ao mesmo tempo. Lembrando as palavras do cara, assumir a responsabilidade por eles até o fim. O aviso afirma que Asuka Ren foi tocado pela sinceridade do herói. História, Doc. Cobrindo a garota consigo mesmo. Atingiu o guerreiro forçando-o a recuar. A garota diz que ele está certo. Os guerreiros momentaneamente voam para longe do par. A Kia tenta manter a guarda alta, suando e cerrando os dentes. A menina diz que deve implorar por perdão. A cara do cara mudou naquele momento. Em surpresa repentina. De repente, a magia começou a escorrer debaixo dos meus pés. A notificação diz que o personagem Asuka Ren ativa o atributo do Criador de Terras Pacíficas. A garota sentada com Dakia começa a controlar o mundo de terras pacíficas. Com sua magia, fazendo com que galhos de árvores e plantas se movam. E capturando 2 guerreiros em vestes vermelhas com eles. Asuka começa a correr para frente. O herói atrás dela corre vagarosamente, perguntando o que está acontecendo, percebendo que as árvores cresceram de repente. A garota ruiva pisa no chão, deixando para trás uma planta crescida. Eles correm para fora da floresta, em direção ao desfiladeiro perto das rochas. De repente, o herói percebe uma luz acima dele. Um vagalume voa bem na frente de seus olhos. A garota grita para o herói vir aqui. De repente, contra o fundo do céu noturno. As pernas de outro personagem aparecem no ar. O personagem pergunta a quem eles estão se dirigindo. De Aquiao e Asuka Ren. Sua voz sai como um raio do azul, fazendo com que Asuka e Doc fiquem surpresos. O cara abrindo os olhos entende quem está falando com eles. O guerreiro grita para seu parceiro que o casal tá aqui, pro qual o cara olha para eles. E a menina cai em estupor. De repente, relâmpago com um rugido forte.
aparece do céu estrelado. Ela bate em 2 guerreiros, perseguindo o par consigo mesma. A dupla assiste. Os corpos queimados dos guerreiros caem. O personagem faz a pergunta novamente, perguntando repetidamente quem eles são. O herói, rangendo os dentes, olhou para o lado e falou consigo mesmo sobre relâmpagos, da brancura mais pura. Uma voz que soava como se fosse verdade. Mas não era, e mesmo sendo um aborígene, ele foi capaz de incinerar instantaneamente uma catástrofe. O cabelo branco do personagem é iluminado por um raio. Uma silhueta clara era visível no céu. Acima dos personagens, o cara continua falando. Um nativo de terras pacíficas. E um dos retornos mais fortes dos métodos de sobrevivência. De Kier Gills Rodgreen. Um jovem olha para os heróis. Doc diz, em seus pensamentos, que muitas encarnações acreditam que as criaturas mais fortes da estrela riacho são as constelações. No entanto, existem outras criaturas que podem competir com eles. Existem senhores demônios que se tornaram o maior de seus irmãos. Mas recusaram para seguir o caminho de se tornar uma constelação. Mesmo que eles se qualificassem para este título. Em todos os aspectos, o herói diz as silhuetas de monstros aparecem no fundo de seus pensamentos. Ele continua dizendo que existem dragões que estão no topo da cadeia alimentar do monstro, desde o nascimento de repente. O cara se pergunta, e se as pessoas podem alcançar o pináculo do desenvolvimento, do qual eles podem lutar contra as constelações. A resposta a esta pergunta está bem diante de seus olhos. Diz o Okia, olhando para o cara elevando-se no céu. O herói diz a ele que ele está feliz em conhecê-lo, chamando-o pelo nome. Deus do céu diz que isso é interessante. E foi ele quem sacrificou sua grandeza. Pelo bem de outro planeta, Asuka, fora de controle, cai para trás e é pego por Jaquiaquia, os olhando para eles de cima. Diz que, por essa coragem, ele está pronto para perdoá-lo uma vez e ordena que ele saia. Junto com seu companheiro, Doc pensa consigo mesmo que os retornados, que nascem com um talento especial, e superou a humanidade, graças ao patrocínio do Starstream. Entre eles estava o extremamente poderoso, Kyojus, uma criação única cujo nível de status é tão grande que permite ele para não ser influenciado pelos cenários. Criado pela conversa sobre adeus, estreita os olhos e olha para o casal com cautela. O Aki é sentado com Asuka em seus braços. Diz a ele que ele precisa falar com ele. Ao qual Kiegels responde, perguntando que ele se atreveu a pensar que ele tem o direito de fazê-lo. Imediatamente, Kiegels pede que Doc tenha o direito de falar com ele. Paradoxalmente, em pura brancura. O olhar do herói expressou medo e perda. Deus olhou para ele com hostilidade, criando uma atmosfera especial de raiva e raiva. O cara tá
tremendo e pensa consigo mesmo que é forte. E não pensei que um mortal, muito menos um aborígene local, poderia ser tão forte. A notificação afirma que a quarta parede exclusiva habilidade foi ativada. Kiagia começou a olhar para o cara, perguntando o que era interessante. Mas ele estava sob a proteção de alguém de cima. A notificação que aparece diz que Joe, o personagem Hugh Grimes, está mostrando interesse no cara. O herói diz a ele que o mundo precisa de ajuda. Ao qual o jovem lhe pergunta se é por isso que o Doc estava procurando por ele. Ao qual ele recebe uma resposta positiva. Conversando com um jovem no meio das rochas. Kyojos franziu a boca e estreitou os olhos, dizendo que aquele monstrinho disse a mesma coisa. Lembrando de alguém do passado. De repente, uma notificação diz que constelação de um pequeno planeta está olhando para Kiergeus. Rodgrime, com lágrimas, e enviou-lhe 10 moedas, tornando seu olhar ainda mais desprezível. Kyo respondeu à pequena constelação que não valeu a pena. O aviso diz que constelação de um pequeno planeta está em choque. Caio está olhando para os heróis. Diz que cada mundo aguarda seu pôr do sol. Cada história é o fim, e agora o fim chegou para este planeta. O herói grita com raiva com o jovem, perguntando por que ele voltou. Porque ele há muito deixou terras pacíficas. KJ olhou para baixo com interesse. Ele olhou para suque, correu e disse que algo o chamou. Contra o pano de fundo de um céu noturno ventoso. Jaquia diz a ele para não se enganar. E ele não voltou para proteger sua casa. Ao qual Kijios responde que ele não tem boas lembranças deste lugar. Doc pergunta a ele por que este mundo o apelidou de fraco, causando assim surpresa no jovem. Contra o pano de fundo do corpo encantado de Kiji. O herói pergunta se é porque isso amaldiçoou. Planeta Natal deu a ele um corpo amaldiçoado, que está cerrando os dentes. Diz ao cara que ele o aconselha a não abrir a boca novamente. E por sua última vez, ele diz a ele para sair e não haverá terceira vez. O Akia pergunta à criatura se ela está com medo, causando choque e confusão de Kijo. E uma pergunta com a palavra o quê? O herói olhou para o jovem e repetiu sua pergunta. Ele está com medo, e ele está realmente com medo das constelações destruindo sua terra natal. E daquela maldita serpente. De repente, a energia de Kegel atingiu o cara de cima, fazendo com que ele comece a tossir contra o pano de fundo do céu estrelado aqui. A energia rápida de Gio se desenvolve. E ele diz que se a vida não é doce, então não há problema e ele está pronto para matar Doc. A silhueta de Kagel se elevava assustadoramente acima do cara, iluminado pela luz do relâmpago, que apareceu sentado no chão
e sangrando pela boca. Jackie olha com confiança para o jovem, dizendo a ele para não inventar uma razão para si mesmo. Voltar? Perguntando se ele não tivesse vindo ver o fim de seu planeta. Ele continua dizendo que conhece o